Olá pessoal, tudo bem? Retomando os trabalhos aqui do meu canal no YouTube, Leone Pereira, falando sobre direito, sobre música, sobre motivação, sobre musculação e esporte. Esse vídeo aqui falando sobre a Lei da Liberdade Econômica. Na sexta-feira passada, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a MP da Liberdade Econômica. Agora a Lei da Liberdade Econômica, vídeo esse gravado no domingo, dia 22 de setembro de 2019. Portanto, passando aí reflexos aí trabalhistas, até previdenciários, sobre essa Lei da Liberdade Econômica. Quando a gente olha aqui a lei, e eu tô com a lei aberta, é a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. Né? A lei, a gente olha aqui a ementa, epígrafe, né? Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Estabelece garantias de livre mercado e aí você tem alterações em várias legislações, em vários diplomas normativos, como o Código Civil, como a própria CLT, que é o Decreto-Lei 5452 de 43. Então nós temos aí a instituição, pela Lei 13.874 de 2019, da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado. Quer dizer, estamos numa era agora, né, não só no Brasil como no mundo, mas especialmente aqui na República Federativa do Brasil, sobre uma legislação mais voltada ao empresário, mais voltada à livre iniciativa do que ao próprio trabalhador. E analisando a lei em si, o capítulo 1 fala de disposições gerais, o capítulo 2 fala da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, o capítulo 3 fala das garantias de livre iniciativa, o capítulo 4 fala da análise de impacto regulatório, o capítulo 5 das alterações legislativas e disposições finais, aí vai até lá, aí o que vai alterando, etc, etc, vai até o final, bastante coisa, né, para ler. É importante que você leia aqui toda a lei direitinho, aí vai até o final. A lei ela tem 20 artigos, né? Essa lei entra em vigor, e aí tá falando lá no artigo 20, na data de sua publicação para os demais artigos, ou seja, em tese não teve vacatio legis, né? E o que importa é nós analisarmos aqui as alterações na área trabalhista. E quando nós analisamos alterações na área trabalhista, alterações na CLT, o que a CLT foi alterada por essa lei? E realmente essa lei promoveu alterações aí na CLT. Então a gente vê aqui nas alterações, temos alterações do Código Civil, e aí vai lá, alterações envolvendo o Código Civil e Código Empresarial, né? Hoje o Código Civil aborda o direito empresarial, o antigo direito comercial, nós temos lá direitinho. E aí a gente desce aqui, nós temos as alterações na própria CLT, que é importante que você tenha. O artigo 15 da lei. O artigo 15 da lei fala que a consolidação das leis do trabalho passa a vigorar com as seguintes redações. Então, eu estou aqui com a nossa CLT, tá? Só para a gente fazer uma análise em conjunto. O artigo 13 foi alterado. Então, quando a gente abre o artigo 13 da CLT, estou com o artigo 13 aqui, vamos pensar juntos nas alterações e primeiras reflexões, esse é o nosso objetivo. O artigo 13, ele abre lá. Você vê o título 2 das normas gerais de tutela do trabalho. Aí você tem o capítulo 1 da identificação profissional, seção 1 da carteira de trabalho e previdência social. E aí você tem o artigo 13, né? O caput ele foi mantido, a gente sabe qual é a redação do caput. Fala que a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Então tá aí. Então nós temos aí o artigo 13, que é o artigo da carteira de trabalho e previdência social. E aí quais foram as novidades? O parágrafo 2º agora diz: a carteira de trabalho e previdência social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Né? Nós tivemos em tese a extinção do Ministério do Trabalho e a atribuição de competência para o Ministério da Economia, Justiça e Segurança Pública, né? E os parágrafos 3º e 4º foram revogados, trazendo disposições nas localidades onde não tinha carteira, etc. Então você tem agora uma carteira de trabalho obedecendo modelos que o Ministério da Economia adotar. Muito bem. Aí vem o artigo 14, com redação alterada. A carteira de trabalho será emitida
pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Então nós temos, como já foi anunciado, a carteira de trabalho em meio eletrônico, que em tese pode trazer até um impacto interessante, desburocratizando as relações laborais. Quer dizer, a ideia é as relações laborais ficarem cada vez mais desburocratizadas, essa ideia, né? A gente pensando, veja, partindo da premissa desse viés empresarial e não de um viés obreiro. Muito bem. O parágrafo único diz: excepcionalmente, a carteira de trabalho poderá ser emitida em meio físico, desde que nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia, que forem habilitadas para emissão, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais, da administração direta ou indireta, mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Tá lá. Então você tem uma preferência pelo meio eletrônico e a própria lei trazendo excepcionalmente a possibilidade da emissão da carteira para o meio físico, até pensando que o Brasil ele acaba tendo dimensões continentais, então faz sentido a lei pensar dessa forma. O artigo 15. Os procedimentos para emissão da carteira de trabalho interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. De novo, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Aí vem o artigo 16. A carteira de trabalho terá, presta atenção, isso eu falo em sala de aula, é algo que eu vejo na militância prática, até pelos meus documentos, lá no meu escritório. A carteira de trabalho terá como identificação única do empregado o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF. Para que no Brasil a gente tem esse monte de documentação? RG, CPF, etc, etc. Agora a carteira, por meio eletrônico, tendo como uma identificação o número do CPF, que é em tese o nosso número oficial. Quer dizer, dando uma importância menor para o RG e uma importância maior para o cadastro de pessoas físicas. Muito bem, aí você tem várias revogações, a gente cai no artigo 29, que é um artigo importante, né? O artigo 29, e veja, tivemos alteração no caput, e aí nós temos o 29 aqui, o 29 iria até o parágrafo 5º, e agora temos os novos parágrafos 6º, 7º e 8º, artigo 29. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis. Opa! Antes o prazo, quando a gente olhava o caput, o prazo estava lá, era de 48 horas em tese, 48 horas corridas. Agora prazo de 5 dias úteis para anotar na carteira de trabalho em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Perceba, foi para o Ministério da Economia. Não se fala mais, a gente pela primeira vez agora com as alterações, não estamos falando mais em Ministério do Trabalho. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF, ao empregador equivale à apresentação da carteira de trabalho em meio digital, dispensado o empregador da emissão do recibo, o que em tese não faz sentido, porque a carteira de trabalho passou a ser eletrônica. Então eu dispenso a emissão de recibo. O que mais? Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da carteira de trabalho em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Então, registros eletrônicos gerados pelo empregador pelos sistemas informatizados equivalem às anotações. Então, dando aí uma veracidade às anotações eletrônicas. Eu até a primeira vez que eu li isso, lembro um pouco a implementação do PJE, né? Quer dizer, a lei muito preocupada em dar a mesma validade do que é eletrônico em relação ao meio físico. A gente ainda tem muita confiança no meio físico, mas agora estamos caminhando para o meio eletrônico ou para os meios eletrônicos. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua carteira de trabalho no prazo de até 48 horas a partir de sua anotação. Então, anotou lá, meio eletrônico, você tem o trabalhador devendo ter acesso a essas informações no prazo, perceba, aqui de 48 horas. E lembra que em direito material, se a lei não fala nada, os prazos são em dias corridos ou em horas corridas. Então perceba a diferença.
Lá no CAPT temos 5 dias úteis. E aqui nós temos 48 horas em tese, 48 horas corridas. Muito bem. Aí nós temos lá no artigo 74, o famoso artigo 74, que a gente abre, a gente vai ler juntos, né? Aqui o 74, aqui, seção 5 do quadro de horário, né? O 74. E agora como é que ficou? Revogaram para o primeiro, o CAPT ficou assim, o horário de trabalho será anotado em registro de empregados, muito bem, eu não tenho mais aquela ideia, quadro organizado no modelo expedido pelo Ministério do Trabalho, fixado em lugar bem visível, não tem mais nada disso. Tá assim, o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 2º, presta atenção. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, e não mais de 10 agora. Agora mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Ó, Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Então a mudança, não mais estabelecimentos com mais de 10 e mais de 20, o que vai promover alterações em súmulas ou jotas, especialmente na súmula 338 do TST. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O que é esse cartão de ponto ou registro de ponto por exceção? A ideia, e é uma permissão, só anotar exceção. Então, só anotar atraso, falta, trabalho em sábado, domingo, feriado. Não anotando exceção, em tese é horário regra, vamos pensar em horário comercial, das 9 às 18 com uma hora de almoço, ou das 8 às 17 com uma hora de almoço. Então você tem a permissão do controle por exceção, mediante acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Perceba, não precisa passar pelo sindicato. O sistema está admitindo por acordo individual escrito. É lógico que o cartão de ponto por exceção, ele pode enfraquecer até a prova testemunhal no judiciário trabalhista. Porque naturalmente você pensa, veja, desburocratizando tá ok do lado do empresário. Mas do lado do trabalhador, vamos pensar um empregador ou um tomador de serviços que não permite a anotação de exceção. Então, em tese, é a regra. E isso em relação às testemunhas também. Então, como é que uma testemunha, lógico que isso é possível, mas estou deixando a pergunta no ar. Como é que uma testemunha ela vai poder provar a hora extra se ela mesma não tem exceção anotada, percebe? O juiz pergunta, como é que você pode provar que ficava até às 8, às 9, às 10 da noite, se você mesmo não tem a anotação da própria exceção? Então, a preocupação aqui é um enfraquecimento da prova testemunhal no que concerne aos direitos em relação à duração do trabalho em intervalos. Então, você tem a questão, lógico, do horário normal, das horas extras, de compensação, de prorrogação, de trabalho noturno, intervalos interjornadas, intervalos intrajornadas, grandes discussões interessantes. E aí você tem o artigo 135, lá na parte de férias, o parágrafo 3º e o 135, se a gente olha a estrutura dele, 135, vamos ver juntos aqui isso, e até o parágrafo 2º, agora para o 3º. Nos casos em que o empregado possua a carteira de trabalho em meio digital, a anotação será feita nos sistemas, a que se refere ao parágrafo 7º do artigo 29 dessa consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º desse artigo. Ou seja, a parte das férias eu também tenho a possibilidade de anotação eletrônica, o que é natural. Se eu vou ter uma carteira de trabalho digital, daqui para frente, em tese, o que eu tenho lá, as anotações também são digitais. Toma cuidado para você dar uma lida no artigo 19 da lei. A lei trata de artigos revogados e vários da CLT foram revogados. 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 40, inciso 2, 53, 54, 56, 141, parágrafo único do 415, 417, 419, 420, 421, 422 e 633. Então, 422 os últimos e 633. Tá, pessoal, é isso.
essa lei, naturalmente, agora a Lei da Liberdade Econômica, essa Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, ela naturalmente, isso já explica um viés empresarial, um viés de desburocratizar, pensando nessa liberdade econômica. Tanto que quando a gente olha assim a própria lei, eu vou ler rapidinho, né, vale a pena aqui, princípios da lei, estou separando alguns. A liberdade com uma garantia no exercício de atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Percebe a mudança de perfil, a mudança de critério. Isso naturalmente vai trazer também impactos previdenciários, o que é lógico que quanto mais eu retiro direitos trabalhistas, quanto mais eu retiro parcelas de natureza salarial, isso naturalmente impacta lá no âmbito previdenciário. Mas essas são as reflexões iniciais. Quero que você coloque aqui no meu canal no YouTube também dicas, sugestões, o que você gostaria de ter aqui no meu canal, tá bem? Agradeço a atenção, aquele pensamento positivo, ânimo firme, bons estudos e até o nosso próximo encontro aqui no canal no YouTube.